Recentemente, o mundo foi surpreendido com muitos fenômenos que ocorreram de um dia para o outro em diversos países e outros fenômenos que ainda estão para acontecer, inclusive aqui mesmo no Brasil, e são todos eles que vamos te mostrar nesse vídeo. Então, vamos ao tema de hoje. Neste domingo, dia 21 de junho, milhares de pessoas contemplaram admiradas o primeiro eclipse solar de 2020. O eclipse é raro e é chamado de Anel de Fogo, e nós explicamos em um vídeo postado anteriormente o porquê este eclipse é de fato um sinal bíblico comprovado pela ciência e também pelas escrituras sagradas. E você pode assistir esse vídeo no link que está na descrição. Mas voltando ao assunto, não foi só esse fenômeno que surpreendeu o mundo. 2 dias depois, em 23 de junho, ocorreu um tremor de 7,5 na escala Richter, cujo epicentro foi no sul do México. Confira no vídeo. Já no dia 24 de junho, ocorreu outro tremor de magnitude 6,2 na escala Richter, ao leste do Japão. Veja o vídeo do fenômeno. Teólogos e estudiosos do Apocalipse afirmam que todos estes eventos estão relacionados à passagem descrita no livro de Lucas capítulo 21, versículo 11, que nos alertam sobre os sinais da vinda de Jesus. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis e grandes sinais serão vistos do céu. E não foram só esses fenômenos que aconteceram. Nesta semana, o Brasil foi surpreendido com o anúncio da nuvem de gafanhotos, que vem da Argentina em direção à fronteira do país, podendo chegar em breve no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O Brasil inteiro torcendo para os especialistas argentinos, né? Porque vamos combinar que não precisava também disso não agora. Precisava. O Ministério da Agricultura já declarou estado de emergência fitossanitária nessas regiões. Muitos internautas comentaram que é um cumprimento da profecia feita no livro de Apocalipse capítulo 9, versículo 3. Mas apesar dessa revelação ser semelhante aos dias atuais, é importante ressaltar que ela só irá se cumprir quando o quinto anjo tocar a sua trombeta. E o que estamos vivendo nos dias atuais é, na verdade, a profecia feita por Jesus no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 7, sobre o princípio das dores, e como já vemos, estes sinais estão se cumprindo. E um país atacará outro. Em vários lugares haverá falta de alimentos e tremores de terra. Mas não são só esses sinais que podem acontecer em nosso país. Depois da nuvem de gafanhotos, as Américas também podem enfrentar um outro fenômeno, uma gigante nuvem de poeira vinda do Saara. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica dos Estados Unidos estima que a nuvem avançará pelo Caribe e chegará à América Central, nos Estados Unidos e ao norte da América do Sul, ou seja, ela poderá ser sentida em algumas regiões do Brasil. Nas imagens capturadas por satélites, o fenômeno começou a ser observado em uma área do oeste da África há uma semana e agora já percorreu mais de 5.000 quilômetros pelo mar até o Caribe, passando por terra em partes dos continentes americanos, como a Venezuela. No Caribe, os efeitos já são sentidos. Em vários países existe a recomendação para que os cidadãos usem máscaras e evitem atividades ao ar livre, dada a alta concentração de partículas no ar que prejudicam a saúde. A nuvem gigante de poeira do Saara ocorre todos os anos, mas segundo os especialistas,
Em 2020, o fenômeno será ainda mais intenso. As imagens capturadas por satélites já mostram uma mancha opaca cobrindo parte do Oceano Atlântico. Confira no vídeo. Devido à tamanha intensidade do fenômeno, neste ano muitos internautas relacionaram esse evento à passagem do livro de Jó, capítulo 36, versículo 29 ao 31. Porventura pode alguém entender as extensões das nuvens e os estalos da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre as profundezas do mar. Porque por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Já na noite de 14 de junho, os habitantes do oeste australiano foram surpreendidos por um fenômeno impressionante. Uma enorme bola de fogo esverdeada cruzou o céu passando sobre algumas cidades e foi filmado a partir de pelo menos 8 localidades. O grande meteoro percorreu uma enorme distância, ao menos 700 quilômetros, durante os mais de 30 segundos em que passou pela atmosfera, surpreendendo os moradores da localidade. Veja o vídeo. De fato, estamos vendo novamente a profecia descrita em Lucas capítulo 21, versículo 11, se cumprindo sobre os sinais provenientes no céu. E o pastor Carlos Cardoso falou acerca desse fenômeno e explicou à luz da Bíblia sobre tudo o que está acontecendo e por que esses eventos estão a cada dia mais frequentes no mundo. Confira. O vídeo que você vai ver aí é um meteoro que, segundo eles disseram, passou a quilômetros da Terra. Olha o tamanho do meteoro. Ele passou a quilômetros da Terra e ele foi visto na Austrália. Tá o vídeo aí? Pode soltar. Olha só, ele não tem áudio, olha lá o tamanho do meteoro, meu irmão. Alguns dizem que a cor era azul, outros dizem que a cor era verde, parece que está muito próximo da Terra. Mas veja, ele não entrou na nossa atmosfera, ele passou a muitos quilômetros de distância da Terra, mas foi visto a olho nu na Austrália, esse meteoro. Agora eu quero ler alguns textos para vocês sobre esses acontecimentos que estão ocorrendo aí agora. Primeiro texto que eu quero ler é Gênesis, capítulo 1, versículo 14 e 15. Veja bem, para que Deus criou sol, lua e estrela? Para que Deus criou sol, lua e estrela? Então vamos lá. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite. E sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Agora veja bem, verso 14, parte B. E sejam eles para sinais. Então Gênesis capítulo 1, versículo 14, quando Deus criou, o tempo passou a existir no quarto dia da criação, porque o sol, lua e estrela só foi criado no quarto dia da criação, e eles foram criados, sol, lua e estrelas foram criados para sinais. É isso que você tem que entender, sinais. Aí eu vou ler com vocês Joel, livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo 30 e 31. Joel, capítulo 2, versículo 30 e 31. Olha o que diz a Bíblia sobre esses sinais no céu.
Versículo 30, e mostrarei, é Deus que está dizendo, prodígios no céu e na terra. Deus está dizendo. Joel capítulo 2, versículo 30 e 31. Está dizendo assim: e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas, versículo 31, irmão Miros, e a lua em sangue, antes que venha